Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Notícias na Rádio Observador com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, João Palhinha já é jogador do Benfica. Novo reforço para as Águias. O médio de 31 anos chega do Bayern Munique. Em comunicado à CMVM, o clube encarnado informa que a transferência ficou fechada por 14 milhões de euros, mais 5 milhões em objetivos. Nas primeiras declarações de água ao peito, Palhinha reforça que vai dar tudo pelo novo clube. Tem sido um começo de época bastante bom. A expectativa é muito grande, como todos sabemos, ao representar o Benfica. E neste momento sou mais um a ajudar, a dar tudo pelo clube. Não tenho dúvidas que toda a estrutura, toda a massa adepta também anseia para a conquista de títulos e é manter acima de tudo o Benfica a voar ao longo da época, com muitos momentos que vamos passar, como em tudo na vida, difíceis, mas há que manter o barco sempre estável, junto dos adeptos, junto de toda a estrutura, porque não tenho dúvidas nenhumas que toda a estrutura, todos os adeptos do Benfica querem conquistar algo bonito esta temporada. Simplesmente venho para ajudar. Declarações de João Palhinha na Benfica TV. O jogador considera que Marco Silva e Rui Costa foram fundamentais para a concretização deste negócio. Trabalhar com um treinador que já me conhece do passado, mesmo quando eu estava na altura na formação, e depois posteriormente quando esteve comigo no Fulham, teve muito peso também na minha decisão, a verdade é essa. Toda a força que ele fez também para que eu me juntasse ao clube, quer ele, quer o presidente, toda a estrutura, toda a vontade de me terem aqui, foi decisiva também para isto acontecer e, portanto, o mínimo que posso fazer é retribuir todo o esforço que a estrutura fez, treinador, presidente e todo o apoio que eu também senti da massa adepta ao quererem-me no clube. Portanto, vou dar o meu melhor e isso podem ter a certeza. Palhinha assina um contrato válido até 2030. Nas imagens divulgadas pelo clube encarnado, o jogador apresentou também o cartão de sócio do clube e aí há uma novidade. Indica que o jogador já está afiliado desde 2005. É o sócio número 47.645 do Sport Lisboa e Benfica. Durante a carreira, João Palhinha percorreu toda a formação em clubes de Lisboa, Alta de Lisboa, o Sacavenense e o Sporting. Como sénior, esteve no Belenenses, Moreirense e Sporting Braga. Venceu o primeiro campeonato português na carreira em 2021 com o Sporting. Em 2022, João Palhinha teve a primeira experiência no estrangeiro, jogou pelo Fulham, onde foi treinado por Marco Silva, deu o salto depois para o Bayern Munique em 2024, teve poucos minutos na turma dos bávaros antes de regressar a Portugal. Esteve ainda no Tottenham por empréstimo na temporada passada. Ao serviço da Seleção Nacional, João Palhinha tem 37 internacionalizações. E um dos dois feridos graves do atropelamento que provocou 16 feridos em Albufeira vai ser transferido para o Hospital de São João, no Porto. Esta informação é avançada à agência Lusa pelo presidente da Unidade Local de Saúde do Algarve, Tiago Botelho. O ferido vai ser transferido para o norte do país, onde reside, depois de ter sido submetido a uma cirurgia no Hospital de Portimão. O outro ferido grave vai continuar internado no Hospital de Portimão, sob cuidados médicos. Os restantes feridos, classificados como ligeiros, já tiveram todos alta médica, depois de terem sido assistidos nos hospitais de Portimão, de Faro e no Serviço de Urgência Básica de Albufeira. O atropelamento aconteceu na zona da Oura por volta das 3 da manhã desta terça-feira. O condutor de 35 anos foi detido. Deverá ser hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Albufeira. E Paulo Rangel diz que as decisões de Luís Montenegro têm de ser amplamente respeitadas, mas afasta um cenário de remodelações no governo. A continuidade de Luís Neves no governo foi um dos temas da entrevista a Paulo Rangel, aqui na Rádio Observador. O ministro dos Negócios Estrangeiros pede tranquilidade, porque considera que as polémicas estão, nesta altura, todas esclarecidas, sendo que o ministro dos Negócios Estrangeiros lembra também que Luís Montenegro tem acesso a informações que outros elementos do governo não têm. E, portanto, com base nisso, diz que as decisões do Primeiro-Ministro têm de ser respeitadas. Ninguém tem o acesso à informação e a visão que tem o Primeiro-Ministro. E depois também não tem, porventura, os carismas
que o próprio tem e que lhe deram e que justificam a razão de ser líder de um partido político e do partido político maioritário e com isso primeiro-ministro. Neste momento, as coisas estão esclarecidas, estão a seguir o curso normal e nada mais há a dizer sobre isso. Se um dia o primeiro-ministro quiser fazer uma regulação que às tantas afeta outras pastas e não essa, isso só está no seu juízo e tem de ser amplamente respeitado. Portanto, vivamos os tempos normais com normalidade e sem sobressalto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros também ataca a oposição, que tem feito críticas a Luís Neves. Paulo Rangel diz que os trabalhos de José Luís Carneiro e de Eduardo Cabrita na administração interna deixam o PS com telhados de vidro. E o secretário-geral do PS responsabiliza a AD, a Iniciativa Liberal e o Chega pelo aumento do custo de vida, depois de rejeitarem o projeto socialista para a redução do IVA sobre os combustíveis. O roteiro para o interior e cooperação transfronteiriça passou esta manhã por Ceia, no distrito de Guarda. Um percurso que o líder do PS está a fazer durante esta semana. Junto ao mercado municipal de Ceia, José Luís Carneiro conta que os comerciantes afirmam que as pessoas estão com dificuldades para fazer as compras devido ao aumento do custo dos bens alimentares e responsabiliza PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega por esse aumento. Nós apresentámos na Assembleia da República propostas para reduzir os custos com os combustíveis, nomeadamente por intermédio da redução do IVA sobre esses mesmos combustíveis, de 23% para 13%, e apresentámos na Assembleia da República propostas para que temporariamente pudéssemos ter IVA zero nos bens alimentares essenciais. Estas propostas foram chumbadas pela AD, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. Eu quero garantir aos portugueses que continuaremos a insistir nestas propostas. O secretário-geral do PS exige também que o Governo coloque a revitalização da Serra da Estrela no orçamento do Estado, realça a importância de vias como o IC6 e o IC37 também para a região e defende mais investimento na saúde e na educação. E o Chega não vai retirar o projeto de lei sobre a identidade de género, mesmo depois do apelo das Nações Unidas. É um apelo por causa dos projetos de lei de PSD, CDS e Chega, que se encontram em discussão na especialidade e que foram aprovados em março. Esses projetos de lei prevêem a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registro civil. Ora, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, perante isto, enviou uma carta ao Presidente da Assembleia da República. Volker Turk, de acordo com o Jornal Público, considera que projetos de lei como este podem ter um impacto negativo no exercício de vários direitos humanos consagrados em tratados ratificados por Portugal e, nesta carta, pede aos deputados portugueses que retirem estes projetos ou que os revejam para assegurar a conformidade com as normas e padrões internacionais de direitos humanos. André Ventura Riacho diz que o partido não vai retirar o projeto de lei. Na rede social X, escreve que o diploma que foi apresentado é absolutamente razoável por considerar inaceitável e injustificável que seja permitido a uma criança mudar de sexo. E o Bloco de Esquerda desafia o PSD a retirar o projeto de lei sobre a identidade de género. Também por causa desses avisos da ONU, Fabiano Figueiredo pede que o PSD ponha a mão na consciência. O PSD tem que pôr a mão na consciência e decidir se quer arrastar Portugal para o vexame internacional e passar a fazer parte dos países que recuam em matéria de direitos humanos. Por isso, o PSD deve pôr a mão na consciência, abandonar a agenda do Chega que tem copiado e legislar com base na ciência em vez de ir atrás das guerras culturais da extrema-direita. Declarações de Fabiano Figueiredo à agência Lusa. E no panorama internacional, há um caso que está a gerar várias interrogações. O diretor da CIA fez alegadamente uma visita a Moscou. Terá sido uma visita relâmpago à capital russa. Aconteceu ontem, uma visita inesperada. Não foi confirmada oficialmente, mas conta-nos o jornalista Martim Madeira que vários jornais norte-americanos e também russos revelam hoje detalhes sobre esta visita secreta a Moscou. O Washington Post explica, com recurso a uma análise na plataforma Flight Radar, que na tarde de domingo um avião de transporte militar partiu de Washington com destino a Riga, a capital da Letónia, onde ficou durante cerca de 24 horas. Depois, na terça-feira de manhã, o mesmo avião partiu para Moscovo, com o diretor da CIA a bordo. Horas depois, esse avião volta de Moscovo e aterra em Riga, onde estava um segundo avião dos Estados Unidos de transporte de altas figuras do Estado norte-americano. E terá sido nesse mesmo segundo avião que John Ratcliffe, diretor da CIA, regressou
a Washington. Para além dos aviões, vários vídeos de carros com matrículas diplomáticas nas ruas de Moscou foram publicados no Telegram e, ao mesmo tempo, o portal Axios noticiou que os Estados Unidos fizeram um pedido à Ucrânia para suspender os ataques no território russo porque tinham um corpo diplomático de alto nível em Moscovo. Os Estados Unidos não comentaram sobre esta visita, mas Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, foi questionado pelo Washington Post e revelou que houve uma visita para estabelecer contactos entre serviços de segurança. O Wall Street Journal escreve que uma das razões para Radcliffe estar em Moscovo é porque os Estados Unidos da América terão descoberto informações de que a Rússia tem planos para testar a NATO, com possíveis ataques a países aliados durante os próximos anos. 1h10. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora? Estão desaconselhados os banhos na praia da Vila Praia de Âncora, em Caminha, devido a uma contaminação microbiológica. Isto é o que alerta a Agência Portuguesa do Ambiente. A Câmara de Caminha informa que a medida vai estar em vigor até serem feitas novas análises. O presidente da Ucrânia condecorou Elon Musk com a Ordem da Liberdade. De acordo com um decreto presidencial publicado hoje, o reconhecimento deve-se aos méritos de exceção do bilionário na proteção da vida e liberdade humana, assim como o desenvolvimento das relações entre os povos da Ucrânia e dos Estados Unidos da América. A Ordem da Liberdade é uma das mais altas condecorações ucranianas. O Kevin Pedant explica que a tecnologia Starlink, desenvolvida pela empresa de Musk, a SpaceX, tem sido cada vez mais utilizada por drones ucranianos nos ataques contra a Rússia. Para fechar, João Miguel, hora de almoço. Gostas de sopa da pedra? Olha, gosto e já ia. Já marchava, não é? Era, não é? Já marchava. Olha, vamos até Almeirim, porque arranca hoje o Festival da Sopa da Pedra, no Parque das Tílias. Vai decorrer toda a semana, a edição número 12. E para além de Sopa da Pedra, há também muito mais atrativos, mas estamos a falar de 4.000 litros de Sopa da Pedra até domingo a ser confeccionada. Esta sopa foi registada há 4 anos como especialidade tradicional garantida. Muito bem, e para além da Sopa da Pedra, o que é que se pode esperar deste festival? Miguel? Há demonstrações culinárias ao vivo, expositores de artesanato e concertos. O programa musical tem nomes como Wet Bad Gang e Fernando Daniel. A entrada é livre, o evento estende-se até domingo, dia 30 de agosto. Sopa da Pedra. Isto é uma sopa que leva muita carne, muita coisa lá para dentro, muitos vegetais. Eu ia apostar que isto é uma notícia com o patrocínio do Miguel Viterbo Dias. Não é? É o não prato é. favorito do nosso colega aqui da redação. Não é. E ele é natural de Almeirim. não é encomendada. Mas a minha dúvida é sempre quantas pedras levam 4.000 litros de sopa da pedra. Basta uma, não é? Para se chamar Eu acho é que sopa. o tempo pôs-se a jeito para comer sopa da pedra. É verdade. Se fosse a Vamos semana perguntar passada ao era Miguel. pior. É verdade. Vamos perguntar. Foi o Jornal da Uma. Este programa tem o apoio de BetClick.